Nova descoberta, as pirâmides realmente foram criadas pelos alienígenas. Últimas atualizações lá do canal Ei Nerd. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. É bomba, Bomba! galera! Agora não tem mais como negar. Presta atenção no que eu tô dizendo pra vocês. As pirâmides são as coisas mais insanas que existem na Terra. Principalmente porque, tipo, tem estruturas gigantes enterradas debaixo delas que ninguém nunca soube que existia. Tipo assim, isso já era impossível. Ou seja, é uma coisa louca, né, mano? De pensar assim que, tipo, a pirâmide é só um triângulo aí, mas, tipo, por dentro dela ninguém sabe realmente o que que ela tem, né? Por debaixo da terra e tal. Então, Que os seres humanos tivessem feito pirâmides sozinhos, agora já era de vez. Tem gente dizendo que é uma cidade subterrânea, tem gente falando que são aparelhos gigantescos para fins religiosos, tem até cientistas dizendo que pode ser a descoberta de um complexo lendário que marca a entrada pro submundo dos deuses. Será? Vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes desse absurdo, cara, que coisa louca. E se prepara Que doido, hein? nunca mais você vai ver as pirâmides da mesma forma. Vamos lá. eu tô curioso, Inés Trunks, Peter aqui, galera, viajando, mas eu tenho que trazer essa notícia pra vocês. Pra mim foi surreal quando vi isso. O mundo inteiro, eu acho que sempre ficou de boca aberta com o tamanho das pirâmides e com o mistério de como elas foram construídas. como elas né? foram criadas. Como que as pirâmides foram construídas? Até hoje não consegue ter certeza, não consegue replicar a construção das pirâmides com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas para incendiar ainda mais essa discussão, os arqueólogos acabaram de encontrar estruturas quilométricas debaixo delas. E o que eu falei, se era impossível os seres humanos terem construído as pirâmides com tanta perfeição, agora o bagulho ficou doido, porque é mais inexplicável ainda o que eles acharam lá embaixo. Vem comigo que eu vou te explicar os detalhes dessa descoberta insana agora. Mas peraí, pirâmides eram só a ponta do iceberg. A ponta, literalmente, né? São um complexo arquitetônico que sempre deixou o mundo inteiro inquieto por milhares de anos. Até hoje, que eu falei pra vocês, a arqueologia não consegue bater o martelo sobre como, quem fez aquilo tudo, né? E como que eles fizeram. O que E pô, já faz milhões de anos, mano. Milhões de anos que essa coisa tá aí. E ninguém explica, mano, como é que o ser humano fez o negócio, decidiu subir essas pedras gigantes lá pra cima dela, pra conseguir deixar ela bem alinhadinha, pra fazer esse triângulo aí. Sei lá, mano. Eu acredito que deve ter sido os alienígenas, que não é possível. Sabe que as pirâmides de Gizé foram construídas há mais de 4.000 anos Olha, tá no louco. Egito. Você sabe disso, né? A matemática por trás das pirâmides é simplesmente perfeita. Principalmente se você considerar que a gente está falando aqui de um tempo que não existiam guindastes, né? Perfuratrix, né? Nenhuma super máquina das megas construções que hoje em dia existem. Então como que eles faziam com aquela tecnologia que existia naquela época, que né, praticamente era zero? Então vamos pegar, por exemplo, aqui, galera, a pirâmide de Quéops, né, que é conhecida também como a Grande Pirâmide de Gizé. Ela é a mais antiga e a maior das 3 pirâmides mais famosas ali da região, né, que ficam ali pertinho da Esfinge. Da Esfinge. Né? Já tá até carcomido ali. A pirâmide de Quéops foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é a única maravilha que ainda tá de pé e praticamente intacta, ok? Bom, a Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta feita pela humanidade por toda a história até a Idade Média. E olha que loucura que eu vou passar pra vocês, ok? Se a gente comparar, você deve ter vivenciado uma situação assim, ok? A casa de alguém da sua família, né? Alguma casa na sua rua, no seu bairro, se ela ficar 10 anos fechada, sem ninguém dar manutenção, o que que acontece? Lembra disso? O mundo sem... Eu acho que dá mofo, dá bicho, começa a própria casa começa a se deteriorar, né? Porque, tipo, sempre tem que ficar dando manutenção na tua casa, porque senão ela vai estragar, né? E sei lá, acho que vai acontecer isso, né? Ela vai acabar se quebrando, se estragando, começando a ficar. Começar a comprometer a estrutura da casa e tal, acho que é isso. Ninguém. Ela fica podre, cara. Ela vai caindo aos pedaços. Isso mesmo. Mas as pirâmides estão lá, firme e forte, com a arquitetura matematicamente perfeita. Mas o que que tem lá que faz essas construções resistirem a milênios, né? Enquanto uma casa moderna não aguenta nada. Isso é no mínimo suspeito. Você não acha que é suspeito? Claro, Por que a pirâmide está lá intacta até hoje? Mas calma que melhor. Se hoje a gente tem um monte de tecnologia aí pra gente deixar nossa casa mais tempo, como eu não posso dizer, mais tempo bem tratada, bem arrumada, bem forte e tal. E até hoje ainda dá esses problemas, se a gente não procurar cuidar dela, acaba fazendo com que a nossa casa fique. Acaba ela quebrando se você não fazer manutenção, acaba deteriorando a casa se você não fazer manutenção, mesmo tendo muita tecnologia para não deixar fazer isso acontecer. Imagina aquela época que não tinha nem metade do que a gente tem hoje em dia para deixar a nossa casa do jeito que é, assim, bem de estrutura, bem forte e tal. Então é coisa de doido, mano. Pensar que eles fizeram isso há muito tempo atrás e até hoje ainda continua firme e forte as pirâmides, né? A gente pode ver que por fora lá tem algumas coisas quebradinhas, mas por dentro tá intacta, tá 100% forte, não tem rachadura, não tem nada, né? Os pesquisadores acreditam que a pirâmide de Quéops foi construída ao longo de 20 anos. Parece muito, né? Mas vai acompanhando esses dados. Essa muito. pirâmide aí tem mais de 146 metros.
ela equivale a um prédio de 40 andares. E como que um povo de mais de 4.600 anos atrás conseguiu construir isso? E se eles construíram, será que foi sozinhos? A maioria das hipóteses científicas fala que ela foi construída com pedras de outra região que foram arrastadas até o lugar da construção. Mas ok, como é que pode isso? Como é que foi feito isso? Sem trator, sem caminhão? Como é que eles conseguiram transportar essas pedras, entende? Bom, a ideia mais aceita até hoje é que os egípcios devem ter usado um braço de rio e várias toras de madeira gigantescas para flutuar as pedras e depois rolar elas até o local da construção das pirâmides. Mas pensem comigo, galera, pensem. Cada lado da base da pirâmide Quéops, né, que é a maior das 3 pirâmides, tem aproximadamente 230,4 metros de comprimento. Caraca, a massa dessa pirâmide gira em torno de 5,9 milhões de toneladas. O volume total dela nossa, é muito peso. De milhões e milhões de metros cúbicos, ou seja, é pedra pra caramba, né? É pedra. Mas com base nessas estimativas e considerando que a construção da pirâmide durou 20 anos, isso significa que eles instalaram basicamente 800 toneladas de pedras todos os dias. Mas pensa, a estimativa é que a pirâmide seja feita de 2,3 milhões de blocos. Então, para tudo ser feito, como eles estão dizendo que foi, os egípcios antigos deveriam mover uma média de mais de 12 blocos por hora. Dia e noite. Como é que faz isso aí? Ah, não tem como, pô. O ser humano pra fazer isso aí, tá louco, só. Tu é descendo um bloco daquele gigante, pesadão. Caraca, doido. Do braço. Pô, o monstro tem que sair da jaula. Pô, tem que ser o Hulk, pô, pra fazer assim, porque tu é doido, né? Só isso, cara. Só as proporções dessa pirâmide já é insano, concorda? Mas é como eu falei, cara, é só ponta do iceberg. Cara, eu tô louco com essa notícia. Agora, um grupo de pesquisadores acabou de divulgar que eles descobriram mega estruturas debaixo das pirâmides de Gizé. E essas estruturas, elas são mais insanas ainda, sabe? Impossíveis e muito maiores do que as próprias pirâmides. Se você achou que era só aquela pirâmide, não, tem muito mais coisa por baixo. Lembra que eu acabei de falar pra vocês que a maior das 3 pirâmides tem 230,4 metros de altura? Pois é, mas as estruturas subterrâneas que eles encontraram medem cerca de 1.980 metros. Isso dá quase a altura de 9 pirâmides debaixo da terra. A equipe de cientistas encontrou um complexo de... Caraca, mano. Que doideira, mano. Caraca. Vou pensar que tem algo imenso debaixo de uma pirâmide que já é gigante, tem um negócio desse gigantesco, que a gente nem sabe o que realmente tem lá debaixo da terra, mano, tá ligado? Gigantesco, escondido debaixo da areia, com cilindros imensos, rodeados de espirais, né, e caminhos que levam para câmeras misteriosas. E por isso que muita gente está dizendo até que pode ter sido uma cidade subterrânea. É, pode ter sido. Ou então que as pirâmides são parte de um equipamento extraterrestre sofisticado, usado para sabe-se lá o que, né? Bom, a teoria... Será que lá embaixo não tem um OVNI? Pode ser, uma base alienígena? Ser desativada? Pode ser, né? Pode surgir é que todo esse espaço subterrâneo funcionaria como uma câmara de ressonância gigante que poderia se encher de água e criar umas vibrações poderosas para serem usadas por algum motivo religioso. Ah, mas que água, Peter, né? O negócio tá no meio do deserto. Pois é, muita gente não sabe, mas há muito tempo já descobriram que passa um tipo de aquífero subterrâneo bem debaixo de onde as pirâmides estão. Inclusive, umas semanas atrás, né, até o Mr. Beast teve autorização de filmar lá dentro. Sim, sim. Ele até nadou ele mostrou. naquela água. Tem água mesmo lá debaixo. Tipo uma tecnologia sonar, sabe? Igual que eles usam para mapear o fundo do oceano. E os sinais voltaram, criando uma imagem absurda do que tem debaixo da areia. As revelações deram mais detalhes sobre as 8 estruturas imensas, como se fossem pilares, sabe? Enterrados debaixo da base da pirâmide de Khafre. Esses pilares parecem até que são poços em forma de cilindros. E cada um desses 8 pilares mede 640 metros. Além disso, as imagens do sonar mostraram que eles parecem ter sido rodeados por caminhos em formato de espiral que levam a 2 câmaras enormes, cada uma medindo aproximadamente 80 metros. E a equipe ainda disse que eles encontraram pontos de acesso debaixo das 3 pirâmides de Gizé, como se elas estivessem, cara, se conectando através de um sistema subterrâneo que de câmaras doido, mano. e passagens. E por isso esse complexo está sendo considerado uma cidade debaixo das pirâmides. Tem muita conexão, então virou um complexo, uma cidade. Gigante, né? E pra você bugar de vez, se prepara, os cientistas responsáveis por esse estudo aí, dizem que essas estruturas têm uma certa semelhança com o mito dos salões de Amente. Os salões de Amente apareceram nos escritos da religião dos egípcios antigos. E esses salões seriam uma região do submundo onde as almas iam para passar pelo julgamento do deus Osíris, né? Por exemplo. Agora, você já imaginou viver para ver uma equipe de cientistas dizendo que parece que eles acharam a entrada pro submundo dos deuses? Cientistas, cara. Sério, essa descoberta pode redefinir toda a nossa compreensão sobre o passado do Egito, sobre a tecnologia de 4.000 anos atrás, enfim. Que doideira, mano. Essa descoberta pode mudar tudo. Já pensou se isso prova que toda essa construção
pobre de uma civilização avançada que chegou na Terra? Será que a gente vai pagar a língua e concordar com os malucos da teoria da conspiração dos deuses, dos astronautas, né? Ou será que não? Que só a humanidade por si só, mesmo naquela época lá, era capaz disso tudo sozinho? Mas se fosse, cadê esse conhecimento? Como... Isso é verdade, sei lá, mano. É uma coisa muito de loucos pensar que só os próprios egípcios fizeram as próprias pirâmides. Sei não, hein? E por que esse conhecimento se perdeu? São muitas perguntas agora na mesa, né? E eu já tô fritando o cérebro. O que você tá achando? Eu prometo que eu vou trazer mais esse assunto com um vídeo completão no Inerd Curiosidades, ok? Enquanto isso, não esquece o mês do consumidor na Hotjar, ok? Use o meu cupom ENERD para você ter 10% de desconto extra. O link tá aqui, link na descrição. Mas é doido, galera, doido pensar que, tipo assim, eu achei mesmo que eu já tava me começando a me aceitar que, tipo, quem fez as pirâmides mesmo foi os próprios egípcios, mas aí depois de descobrir agora que tem esse negócio aí debaixo da terra e tal, com coisas mais avançadas de estrutura polar, eu já penso que, tipo, os alienígenas, pô, que fizeram. Os alienígenas tentaram fazer, porque não tem como, mano. É um conhecimento que ninguém sabe como se os egípcios tiveram mesmo esse conhecimento muito avançado na época deles lá, né? E tal, que a gente olha assim e fala, caraca, mano, como pode, mano, ele ser um povo tão antigo? A gente olha assim, caramba, eles já tinham aquele conhecimento naquela época. Não dá, mano, pra entender, mas bora ver nesse, tipo, esses cientistas vão conseguir entrar nessa parte de baixo aí da pirâmide e conseguir ver o que realmente tem lá, né? De se é estrutura mesmo, se alguma civilização ou alguma coisa de outro mundo e tal. Então a gente tem que ver aí o que pode acontecer, se eles vão mesmo fazer essa exploração lá por baixo, porque pelo sonar, né, pelas imagens que a gente viu no vídeo do Inerd, a gente pôde ver aqui que tem uma estrutura lá embaixo, né, mas agora ninguém sabe o que realmente é essa estrutura, né, porque ninguém foi lá, tirou nenhuma foto de verdade pra saber, então aí fica essa dúvida aí, mas bora ver se eles vão conseguir mesmo descer lá e tal, tirar foto, pesquisar e dar uma resposta pra gente aqui, da sociedade aí, dizer o que realmente tem lá, né? Então é isso aí, galera. Comenta aí embaixo o que você achou, deixa teu like, se inscreva. Comenta aí embaixo também se você acha que foi os egípcios mesmo que fizeram as pirâmides sozinho, ou se tiveram a ajuda de alguém, ou se foi, sei lá, os extraterrestres que fizeram a pirâmide tudo sozinho, né? Então deixa nos comentários, se inscreva no canal, diga aqui nos comentários também os próximos vídeos que eu estou trazendo pra vocês aqui, e é isso. Muito obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!